Como é bom estamos reunidos para esse domingo, amém? Estou muito feliz de ver todos vocês. Estou feliz de ver a Caroline aqui, o Daniel, todo mundo aqui. Irmãos, que boas notícias, né? Que viemos aqui. Eu sei um dia o Mercy vai estar aqui no Good News, amém? Essa é a foto do Mercy ali, de Lisboa, da Good News, né? Mas, eu não sei você, mas eu tenho acompanhado muito as notícias durante essa semana. E eu sou uma pessoa que gosta muito de acompanhar notícias. E eu começo a ficar um pouco até não espiritual por ver as notícias. Ao invés de acompanhar as notícias do reino, eu acabo acompanhando as notícias do mundo. Porque no reino tá tudo em festa, né? A esposa do Brian começou a estudar a Bíblia. A gente vai para o Algarve. Vamos sair da GMC lá em Londres, está tudo incrível, mas no mundo está caindo aos pedaços. Tem greve em Lisboa, tem greve em Londres. Os governos da França, do Macron e do primeiro-ministro já não existem mais lá no Japão. Nepal está em chamas. Quem viu aqui o que está acontecendo no Nepal? A geração Z ela destruiu, ela matou a mulher do primeiro-ministro de Nepal. E está tendo novas eleições lá. Polônia recebeu 20 drones russos essa semana. E caças italianos e alemães abateram esses drones russos e o artigo 4 da OTAN foi acionado. É bem possível que talvez estejamos numa terceira guerra mundial. Tem instabilidade política nos Estados Unidos, com a Irina que foi morta e também o Charlie Kirk que foi assassinado. Então o mundo está colapsando. Mas sabe de algo? O mundo sempre colapsa. Não há nada de novo debaixo do céu. Nada. Eu amo política, eu estudei política na faculdade. E o meu erro muitas vezes é querer justificar os problemas do mundo com política. Essas coisas estão acontecendo por causa disso, por causa daquilo. E eu começo a querer justificar, achar que a solução está na política. Mas não é o socialismo que vai mudar o mundo. Eles já tentaram isso com os bolcheviques em 17 lá na União Soviética. O mundo continua o mesmo. Não é o liberalismo que vai mudar o mundo. Eles tentaram isso lá na Revolução Francesa e o mundo continua a mesma coisa. Não é o patriotismo que vai mudar o mundo. A minha nação, o meu, da onde eu vim, eu me considero... Não é isso que vai mudar o mundo. Não é Trump, não é Putin, não é Xi Jinping, não é socialismo, não é capitalismo. O que vai mudar o mundo é o cristianismo, amém? Isso que é capaz de mudar o mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nossa batalha não é política. Nossa batalha é espiritual. O que causa destruição no mundo não é a esquerda, não é a direita. O que causa destruição no mundo é a ganância. É a avareza. É a depravação moral. São problemas do coração humano. Que a única solução é Jesus Cristo. A solução, a gente pode fazer caridade, a gente pode ajudar os pobres. Sabe de algo, no dia seguinte eles vão continuar com fome. A gente pode ter empresários no mundo, mas nada vai mudar o mundo, ainda que seja bom fazer. A única coisa que é capaz de mudar é Jesus Cristo. Isso é capaz de mudar o mundo. Minha pergunta é, qual batalha você luta hoje? Qual batalha você tem lutado? Você é um soldado dos comentários do Facebook e Instagram? Que você fica comentando, não, mas a minha opinião é essa, achando que você é o centro do mundo ali? Ou você é um soldado de Deus? Amém. Segue, irmão. Mas independente da sua opinião política, foi muito triste o que aconteceu com o Charlie Kirk nessa semana. Ele levou um tiro no pescoço enquanto ele palestrava na universidade. E ele deixou 2 filhos e uma esposa para trás. E teve um discurso da esposa dele, a Erica Kirk, que ela disse isso ontem. Ela disse, eles mataram Charlie porque ele pregava uma mensagem do amor de Deus. Se você acha que a missão do meu marido era poderosa antes, você não tem ideia da chama que você iniciou. Uau. Assim como a morte de Charlie Kirk incendiou o coração de muitas pessoas do movimento político dele. Quanto mais a morte de Jesus Cristo deve incendiar a nós. Uma morte muito mais brutal. Uma morte na qual ele foi torturado antes. Isso incendeia o seu coração hoje. Você quer ajudar outras pessoas a reconhecer quem foi Jesus Cristo.
por causa da morte de Jesus Cristo. O mundo da época foi evangelizado porque pessoas foram perseguidas. Eu sei que agora o movimento político do Charlie Kirk vai ficar ainda mais forte, porque ele foi morto. E agora pessoas, já teve protestos lá em Londres, já teve protestos lá na Flórida, mas quanto mais a morte de Jesus Cristo, irmãos, incendeia o nosso coração. E o cristianismo só foi conhecido ao redor do mundo por causa da perseguição. Se pessoas não morressem, talvez hoje nós não saberíamos o que é o cristianismo. Verdade. Por exemplo, André teve a missão de pregar a palavra de Deus para o leste europeu. Amém. E ele foi perseguido brutalmente naquela época na igreja primitiva. Tanto que crucificaram ele em formato de X. Uau. E por isso que até hoje a marinha russa, o emblema deles é um X por causa de André. Paulo teve a missão de pregar para o sul da Europa. É onde nós estamos aqui agora. Amém. Paulo foi para a Itália, para Roma, e pregou a palavra de Deus. E o sonho dele, nós não sabemos se aconteceu, mas o sonho dele era chegar na Espanha. Espanha, naquela época, era Espanha e Portugal. Então, na terra do Cristiano Ronaldo, era o sonho de Paulo ir pregar a palavra. Antes mesmo de Cristiano Ronaldo existir. E o que aconteceu? Ele foi decapitado em Roma. Uau. Uma das coisas que mais abalou o Império Romano na época foi o cristianismo. Foi por causa do cristianismo. Sim, os pagãos estavam invadindo, sim, teve estabilidade política, mas o que mais abalou foram as pessoas matarem e perseguirem cristãos naquela época. E mesmo assim, os cristãos não revidarem. Mesmo assim, os cristãos darem a outra face. E isso fez com que as pessoas, não, tem algo de diferente aqui. Amém. Esse Jesus Cristo é algo diferente, porque Jesus Cristo não veio para pregar guerra. Jesus Cristo veio para pregar, na verdade, uma guerra espiritual. Sim. Título da pregação hoje: Vamos lá, Lucas. Felizes os justos que são perseguidos. Felizes os justos que são perseguidos. Amém. Olha lá em Mateus capítulo 5. Olá, meu irmão. Antes eu queria Vamos, fazer Lucas. uma oração. Em Mateus 5, versículo 10. Pai amado Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos, Deus. Obrigado porque estamos todos aqui por uma mesma causa, Pai. É uma causa muito maior do que qualquer outra causa que poderíamos estar agora, Pai. Do que a causa de fazer dinheiro, a causa de ter estabilidade, qualquer outra causa da nossa vida, Pai. A maior causa é estarmos aqui porque te amamos, Deus. Eu oro para que nós tenhamos essa coragem, Deus. Que o Senhor levante os homens aqui da igreja, Pai. Para que homens sejam homens, Pai. Para que homens tenham a coragem e liderem a igreja do Senhor, Pai. Eu oro para que o Senhor levante as mulheres aqui também, Pai. Que as mulheres possam apoiar e ajudar a igreja a crescer, Pai. Amém. Eu oro, Deus, nesse mundo, Pai, onde pessoas acham que pelos sentimentos delas, elas devem escolher o que elas são. Mas na verdade o Senhor já escolheu quem nós somos, Pai. Nós somos homens e mulheres que amam a Ti, Pai. E eu sei que se eu não estiver adorando o Senhor nesse exato momento, eu vou estar adorando qualquer outra coisa. Amém. Eu vou estar adorando, talvez, a música, eu vou estar adorando política, eu vou estar adorando minha família, Pai. O que eu quero é adorar o Senhor. Todos nós fomos feitos para adorar algo, Pai. Nós fomos programados para adorar. Se nós não estamos adorando o Senhor, estamos adorando outra coisa, Pai. Sim. Eu oro para que hoje aqui o Senhor aceite essa adoração. Para que hoje nós possamos ter um estudo bíblico, Pai, e que o Senhor me inspire e inspire a todos nós aqui a sairmos com convicções da Bíblia, Deus. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 5, versículo 10. Vamos, Lucas. A Bíblia diz: tristes os que são perseguidos. Não. É isso que está escrito? Não. Felizes os que são perseguidos, por procurarem que se cumpra a vontade de Deus, porque é deles o reino dos céus. Felizes os que são perseguidos. Aqui a Bíblia não para aqui. Nós pensamos, nossa, felizes são os perseguidos, mas não. Felizes são os perseguidos por causa da justiça de Deus. Ou seja, felizes os justos que são perseguidos. Às vezes nós pensamos, nossa, eu estou sendo perseguido, então eu tenho que estar feliz. Eu estou sendo perseguido porque eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Por exemplo, você está no metro e alguém pisa no seu pé.
Aí você pensa, nossa, como eu sou perseguido. Satanás está atrás de mim, está... Ou quando alguém mesmo xinga você por causa da sua etnia, por exemplo. Por causa da sua cor de pele. Nossa, como estou sendo perseguido por ser um discípulo? Não. Você está sendo perseguido por qualquer outro motivo. A Bíblia diz, felizes são perseguidos por Jesus Cristo. Qual foi a última vez que você foi perseguido por Jesus Cristo? A perseguição é uma oposição a você pelo simples fato de você ser um discípulo de Jesus Cristo. Olha lá em 2 Timóteo capítulo 3. Vamos, Lucas. Qual deve ser a nossa reação com a perseguição? Em 2 Timóteo 3, versículo 12, a Bíblia diz: e todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, se você não for perseguido por ser um discípulo, você não é um discípulo de Jesus Cristo. É isso que está escrito aqui. Se você hoje não tem sido perseguido por Jesus, será que hoje você é um cristão? Porque é muito claro aqui na Bíblia. As pessoas, vou ler de novo, os que querem viver piedosamente em Jesus serão perseguidos. Não é uma opção, talvez eles vão ser. Não, as pessoas que realmente têm Jesus como Senhor, essas serão perseguidas. Amém. Eu lembro um dia quando eu tomei a decisão de ser um discípulo de Jesus Cristo. Eu fui batizado, amém? E antes eu tinha uma vida terrível. E quando eu fui batizado, eu deixei de fazer bullying com as pessoas e comecei a sofrer bullying por ser um discípulo. E eu lembro que meus amigos chegaram para mim, eu estava almoçado lá no refeitório, e eles chegaram e falaram: Lucas, na Bíblia diz que se eu te bater na cara, você tem que dar a sua outra face. Porque agora você se tornou um cristão, um discípulo de Jesus. E eu falei: é verdade, isso está na Bíblia. E eles foram lá e cuspiram no prato de comida que eu estava comendo. E depois que eles cuspiram, eles falaram: você não vai poder fazer nada quanto a isso, porque você é um cristão. Mas felizes os que são perseguidos, amém? Vou ser sincero, eu não estava feliz naquela hora. Eu estava triste. Depois eu joguei meu prato de comida fora, mas depois de um tempo, depois de uns 2 dias, eu olhei para a escritura e pensei: uau, felizes os que são perseguidos. Eu sei que eu estou fazendo o que é certo aqui, amém, porque eu estou sendo perseguido. Como você reage à perseguição? A perseguição no seu trabalho, na sua universidade, por você ser um discípulo. Pessoas nos perseguem de várias formas. Pessoas falam: essa igreja de vocês é uma seita. Essa igreja de vocês... Mas como você reage? Você fica feliz com isso porque você sabe que você está fazendo o que é certo? Amém. Ou você fica desanimado? Vamos lá, Lucas. Se você não é perseguido hoje, isso não é uma evidência que você não é um cristão. Isso significa que você não é cristão. Se você hoje não tem sido perseguido. Bom. Qual foi a última vez que alguém te perseguiu por você ser justo? Pessoas odeiam quando nós fazemos o bem. Muitas vezes não é porque elas nos odeiam, mas porque elas odeiam o que é bom. A Bíblia diz, Jesus diz: as pessoas vão te perseguir não por causa de vocês, mas porque elas me perseguiram antes. As pessoas te odeiam porque elas me odiaram antes. As pessoas nos perseguem não porque elas talvez nos odeiam, mas porque elas odeiam o que é bom. Arthur Schopenhauer, um grande filósofo, diz: toda verdade passa por 3 estágios. Primeiramente, a verdade ela é ridicularizada. As pessoas ridicularizam a verdade por ser algo banal para elas. O segundo estágio da verdade é que a verdade ela é violentamente violentamente combatida. Então, o segundo estágio da verdade é que a verdade deve ser combatida de todas as formas. Então, é o que fizeram com Charlie Kirk, né? As pessoas primeiro ridicularizaram Charlie Kirk. Você via as entrevistas que ele fazia, né? Os debates, vinham pessoas vestidas de Satanás, né? Com máscaras, tentando ridicularizar o que ele estava falando. Depois, se acontece com a verdade, ela deve ser combatida com toda a força. E foi o que aconteceu. Eles combateram com toda a força o que Charlie estava fazendo. E depois de ser combatida, o terceiro estágio é que a verdade ela passa a ser aceita como algo óbvio. As pessoas pensam: não dá para combater a verdade, não dá para ridicularizar, mas é claro que essa é a verdade. E as pessoas começam a pensar que isso sempre foi a verdade, quanto antes eram elas que estavam perseguindo a verdade.
Pessoas não conseguem suportar a verdade porque a verdade diz algo sobre quem elas são. Por isso que elas não conseguem suportar. E pessoas começam a combater a verdade com meias verdades. Isso que é a estratégia de Satanás. Talvez a estratégia de Satanás não é falar que você está totalmente errado, mas que você está parcialmente errado. Com meias verdades. Nós sabemos que meias verdades são mentiras. Não existe uma mentira melhor, uma mentira... Não, toda mentira é mentira. Como que as pessoas combatem a verdade com meias verdades? Vou dar alguns exemplos pra gente aqui. Primeiro exemplo, nós temos algo chamado discipulado na igreja. Discipulado é o momento no qual alguém passa um tempo com você e te ajuda espiritualmente. Faz perguntas para você, quer saber como você está, lê algumas escrituras com você. É um tempo que você pode confessar seus pecados e receber ajuda espiritual. E muitas pessoas veem isso e chamam isso de controle. O que está acontecendo é que as pessoas são controladas. Você passar uma hora na sua semana com o seu discipulador, na verdade é porque as pessoas querem te controlar. E sim, nós queremos ajudar as pessoas e não controlar as pessoas. Outra meia verdade é o evangelismo. Nós acreditamos como discípulos que nós precisamos evangelizar esse mundo. Precisamos falar de Jesus para as pessoas. O que as pessoas falam sobre evangelismo? Que isso é algo inconveniente. Nossa, que inconveniência você parar pessoas na rua e falar sobre Jesus Cristo para as pessoas. E quer saber? É uma meia verdade, até que é verdade isso. É inconveniente. Eu naturalmente não gosto de parar pessoas. Mas e daí que é inconveniente? Jesus fazia isso. Os discípulos de Jesus faziam isso, amém? Ir à igreja e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como diz nas escrituras. E pessoas começam a chamar isso de uma lavagem cerebral. E na verdade, é até verdade isso. Eu acredito que é bom termos uma lavagem cerebral aqui, amém? É bom nós lavarmos os nossos pecados nas águas do batismo, amém? Mas de novo, é uma meia verdade. Pregar a verdade se torna discurso de ódio. Quando a gente fala a verdade, alguém precisa escutar a verdade. Eu tenho alguns amigos, até mesmo no reino, que quando estão perto de mim, eles falam coisas que me agradam. E às vezes dá vontade de dormir com essas pessoas. Eu não quero que você fale o que eu quero escutar. Me diga o que eu preciso mudar. Pregue para mim, me fale porque eu quero me parecer mais com Jesus Cristo. E com pessoas que estão falando que eu preciso mudar, eu estou lá com papel e caneta. Me diga. E isso não é um discurso de ódio, isso na verdade é o contrário, é amor. Falar o que alguém precisa mudar é porque você ama a pessoa. Odiar a pessoa é você ver a pessoa em pecado e fazendo coisa errada e você não falar nada. Isso é o ódio. Amor é o contrário, amém? Ou, por exemplo, pregar doutrinas falsas. Por exemplo, batismo infantil, dons proféticos, aceitar Jesus no coração. Isso, na verdade, as pessoas dizem que é exclusivismo. Você só acredita que as pessoas que seguem a Bíblia são salvas? Sim. Eu não acredito. Se existe um budista, se existe um muçulmano, mas se alguém não anda com Jesus Cristo, essa pessoa não é salva. E sim, eu acredito que tenha pessoas salvas fora da nossa igreja. É possível que tenha. E eu acredito que tem pessoas salvas fora da nossa igreja. Fora da Igreja Cristã Internacional de Deus. Eu acredito que tenha. Então, eu não sou exclusivista, mas sim, eu acredito que tem essa pessoa realmente seguir o que está na palavra de Deus. Essa semana o Brian foi perseguido. Posso falar? Pode. Não pela esposa dele. Não. Amém. Mas o Brian foi perseguido. O Brian estava no trabalho. E o Brian tem uma tatu muito louca aqui no braço dele. Uma tatuagem, né? E ele estava no trabalho lá. E alguém chegou pra ele e falou: Brian, você é cristão? Sim. Então por que você tem uma tatuagem no seu braço? E começando a desafiar o Brian. Por que você tem uma tatuagem? E o Brian falou: eu tenho porque eu tenho. E aí o cara: não, mas sabia que na Bíblia está escrito que não pode ter tatuagem? Aí o Brian se converteu há pouco tempo e falou: não sei, me mostra. Aí ele: me dá só um pouquinho. Ele saiu, foi pesquisar. Achei, tá aqui ó, Levítico diz que não pode ter tatuagem no braço. Aí o Brian: ok. E o Brian com humildade: ok, obrigado por me falar, eu vou estudar isso melhor quando chegar em casa. Mas quando você responde alguém com humildade, às vezes a pessoa fica até com mais raiva de você. E ele ficou com mais raiva e ele começou a falar: mas qual que é o nome então da sua igreja? Ele falou: Igreja Cristã Internacional de Lisboa. Ele falou: e qual que é a sua denominação?
E o Brian falou, a gente não é batista, pentecostal, a gente não é nada, a gente só acredita na Bíblia. Ele falou, na verdade, sabe por quê? Porque vocês são uma seita. E chamaram o Brian de uma igreja de seita. Porque ele tinha uma tatuagem no braço. E claro que a gente sabe que, enfim, essa era a antiga aliança, agora temos uma nova aliança com Jesus Cristo também. Então podemos ter tatuagem no braço se você quiser fazer uma. Na verdade, eu passei a querer fazer uma depois de me tornar um cristão, mas a minha esposa não gosta muito disso. Então eu não vou... Eu até desenhei ela, mas não vou fazer. Mas olha, na Bíblia, em Atos 24 e Atos 28, os discípulos do primeiro século eram chamados de seita. Está lá escrito na Bíblia. Atos 24 e Atos capítulo 28 também. As pessoas chamavam a igreja primitiva de seita. Então, quando chamam a gente de seita, perfeito, nós estamos fazendo o que eles estão fazendo aqui na igreja, amém? Primitiva. Isso me dá ainda mais convicção de que o que nós estamos fazendo é verdade. Quando eu sou perseguido, eu sou feliz. O que aconteceu com a nossa igreja essa semana, todos nós sabemos o que aconteceu nessa semana. Na verdade, foi ótimo. Sim. Foi ótimo, porque isso implica que nós estamos fazendo o que é certo. Amém. Quando pessoas... Eu estava até esperando, nossa, por que a nossa igreja não foi perseguida até agora? O que de errado nós estamos fazendo? E claro que eu não quero procurar por perseguição. Eu não vou chegar para alguém na rua, você vai para o inferno, não vou fazer isso. Mas por que será que a gente não estava sendo perseguido até agora? Mas agora nós estamos sendo perseguidos, amém? E felizes os justos que são perseguidos. Amém, vamos. Felizes. Lucas 6, versículo 46. Vamos lá, Lucas. Lucas. Eu vi que a igreja de Dublin estava sendo perseguida. Os líderes da igreja lá foram expulsos até da própria casa que eles estavam. Pelo proprietário, né? Chegou até a colocar nas notícias, no jornal, lá em Dublin, sobre a nossa igreja com perseguição. Eu pensei, por que a gente não está acontecendo isso com a gente ainda? O que de errado nós estamos fazendo? Olha lá em Lucas 6, versículo 46, a Bíblia diz: por que é que estão sempre a chamar-me Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Sabem com quem eu comparo todo aquele que vem a ter comigo para ouvir as minhas palavras e as põe em prática? Com um homem que construiu uma casa, escavando bem fundo, para assentar os alicerces na rocha. Veio uma cheia, a água bateu com força contra a casa, mas não a abalou, porque estava assente na rocha. Mas todo aquele que ouve o que eu digo e não o põe em prática, pode comparar-se ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente embateu contra ela, caiu logo e ficou completamente destruída. Aqui nós temos dois tipos de pessoas. A pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha e a pessoa que constrói a sua casa sobre a terra, em outras versões, sobre a areia. A pessoa que constrói a casa sobre a rocha é a pessoa que escuta a Bíblia e coloca em prática. A pessoa que constrói a casa dela sobre areia é a pessoa que escuta até a Bíblia, mas não põe em prática. E nós pensamos geralmente, nossa, nós visualizamos, pelo menos eu visualizava assim, uma casa em cima da terra, da areia, e uma casa em cima de uma rocha. Mas na verdade, o que a Bíblia está querendo dizer aqui é um pouco mais profundo do que isso. A Bíblia diz aqui que a casa que estava sobre a rocha, ela foi escavada para estar sobre a rocha. Porque por fora ela parece estar sobre a terra. Então, tanto a casa que está sobre a terra, como a casa que está sobre a rocha, as duas parecem estar sobre a terra. Sim. Mas uma tem raízes profundas e alicerce na rocha que está embaixo. O que isso implica? Isso implica que quando tiver a tentação, quando nós formos perseguidos, quando a igreja aqui de Lisboa for perseguida ainda muito mais brutalmente do que aconteceu nos stories essa semana, que foi algo, perseguição Nutella, o que aconteceu, quando a igreja realmente for perseguida, aí nós saberemos quem construiu sobre a areia e quem construiu sobre a rocha. Vamos lá, Lucas. Por enquanto, o que nós vemos aqui é que todo mundo está sobre a terra. Mas nós não conseguimos ver quem está formando alicerces na rocha e quem não está. É só quando houver perseguição, é só quando houver as águas e agitarem as coisas, é que nós vamos ver quais são as casas que ficarão de pé, amém? Amém. Se você não tiver convicções profundas na Bíblia, mas estiver no reino por causa de amizades,
você não vai durar. Isso é a casa construída sobre a terra. Se você se considera um cristão porque você nasceu em família cristã, ou porque você gosta dos valores de Jesus, ou até porque você gosta de sentir, eu gosto de sentir bem, eu gosto de sentir, você também não vai durar. Porque isso são motivações, isso é construir uma casa sobre a terra. Sim. É ter motivações de ser um cristão por causa disso. Agora, se você vem aqui porque você quer basear suas convicções na Bíblia, aí você começa a construir os alicerces na rocha, amém? Amém. Vamos lá, Lucas. Muitas pessoas gostam de se sentir bem e por isso se tornam cristãs. Mas cristianismo não é sobre se sentir bem, cristianismo é sobre sentir Deus, amém? E muitas vezes sentir Deus é se sentir desconfortável. Muitas vezes, a palavra de Deus é como uma espada que machuca e dói. Isso, na verdade, é se sentir Deus, amém? É como você é machucado com a palavra de Deus. Eu tenho um desafio para todos nós aqui. Vamos lá, Lucas. Se você é um discípulo, faça seus alicerces na rocha. Estude a Bíblia. Saiba fazer os princípios básicos com as pessoas. Você sabe fazer todos os princípios básicos? Agora, se você nos visita hoje aqui, construa um relacionamento com Deus de acordo com a Bíblia, de acordo com a rocha, com a palavra de Deus. E não construa um relacionamento com Deus de acordo com as próprias experiências da vida. Amém? Amém. Estude a Bíblia. Essa foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, irmãos. Amém. Vamos, irmãos. Foi estudar a palavra de Deus. Essa foi a melhor decisão que a Isabela fez na vida dela. Amém. Como ela compartilhou aqui. Talvez ela estava... Sim, quando ela foi batizada com 14 anos, ela estava com convicções na Bíblia, mas ela também tinha um pouquinho de amizades, um pouquinho dos nossos pais. E quando a tentação veio, quando aconteceu, a casa caiu. Mas depois de 4 anos, ela entendeu que a convicção dela tem que estar na palavra de Deus. Amém. E ela foi para uma cidade onde ela não conhecia ninguém, a não ser eu e Ana, lá em Londres. E aceitou ser desafiada por pessoas que ela nunca conheceu na vida. E se tornou uma discípula de Jesus. Amém? Amém. Eu tenho 7 pontos rápidos sobre perseguição. Lucas. Estão comigo? Bora. 7 pontos sobre perseguição. Primeiro ponto. Ame mesmo machucado. Olha lá em Atos capítulo 1. Vamos lá, irmão. Ame mesmo machucado. Atos 1, versículo 17, a Bíblia diz: Judas era um dos nossos, pois tinha sido escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Ora, ele comprou um terreno com o dinheiro que recebeu pela sua traição. Foi aí que ele caiu morto, tendo rebentado os intestinos que se espalharam pelo chão. Antes da igreja começar, em Atos capítulo 2, nós vemos que um discípulo de Jesus tinha morrido. E foi um discípulo que traiu Jesus Cristo. Jesus foi perseguido pelos romanos, pelos judeus e até pelo seu próprio discípulo. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele amou mesmo machucado. Teve uma discípula aqui da festa semana e começou a perseguir a muitas pessoas aqui, mesmo quando nós demos toda a nossa vida por ela. Sim. E ela foi morar comigo e com a Ana na nossa casa. A gente ajudou ela financeiramente, ajudamos ela, alimentamos ela, trouxemos ela para nossa casa. Nós ajudamos ela a ter um emprego, que ela não tinha emprego na época. Nós ajudamos ela a terminar o ensino secundário, porque ela não queria fazer o ensino secundário dela. Demos todo o nosso coração, e ainda mais importante que tudo isso, nós pregamos a palavra para ela e ela foi batizada, amém? Como uma discípula. E depois, quando voltamos da GMC, ver ela nem mesmo ligar pra gente, nem mesmo dar uma satisfação, mas simplesmente sair de tudo e sair da igreja. E só mandar um texto pra Dina dizendo que nós fomos, na verdade, uma muleta para ela, isso machucou um pouco a mim e a Ana. Porque amar as pessoas é você se abrir de uma maneira vulnerável a ponto de você, muito provavelmente, ser machucado pela pessoa pela quem você ama. E muitas vezes nós não queremos amar por medo de sermos machucados. Por pessoas que talvez já nos machucaram. Por pessoas que nos traíram. Assim como Jesus deu sua vida por Judas. Talvez ele ensinou Judas tudo o que ele sabia sobre o cristianismo, sobre o Messias. E ver ele sendo traído por Judas, talvez machucou muito Jesus Cristo. Mas Jesus ressuscitou. E Jesus continuou a pregar para os discípulos por 40 dias. E quando fomos chamados de muleta, eu pensei, nossa, eu fui apenas uma muleta para a vida dela, para ela crescer na vida e agora não precisa mais e pode largar a muleta. E eu fiquei triste por uma semana, mas depois eu pensei, sabe de algo?
Que incrível ser chamado de muleta. Eu estou feliz de ser uma muleta para as pessoas. Foi isso que Jesus fez aqui na terra. Jesus serviu de muleta para as pessoas. Quanto mais nós podemos ser muleta na vida das pessoas, amém? Isso é sensacional. Eu estou feliz de ter um propósito maior aqui em Portugal e de ajudar as pessoas, amém? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2 para não só pregarmos para as pessoas, mas para darmos a nossa vida pelas pessoas. E talvez hoje você não tenha se envolvido o suficiente em estudos bíblicos, ou não tem fé pelas pessoas porque você tem medo de ser machucado. Mas é aí que está o segredo, irmãos. Quando nós somos machucados, nós nos parecemos mais com Jesus Cristo. E isso aqui nos continua, isso que nos anima. Amém. E nos faz felizes, amém? Vamos, Lucas. Segundo ponto, Atos capítulo 2, versículo 12. Segundo ponto, grandes mudanças começam com pequenos conflitos. Atos 2, versículo 12, a Bíblia diz: estavam todos muito admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam-se: o que isso quer dizer? Mas outros diziam: a fazer troça. Eles estão, mas bêbados. Então Pedro levantou-se com os outros 11 apóstolos e disse em alta voz à multidão: homens de Judeia e todos os que moram em Jerusalém, prestem bem atenção e escutem o que vou dizer. Não pensem que esses homens estão bêbados, pois ainda são 9 horas da manhã. Todos nós sabemos o que está acontecendo aqui. A igreja começa aqui em Atos capítulo 2. E quando a igreja começa, quando uma grande mudança vai acontecer, onde o judaísmo já não vai mais ser vigente na época, mas agora vai começar a existir o cristianismo. E a igreja do primeiro século, o que acontece? Alguns pequenos conflitos. As pessoas começam a pensar que aqueles cristãos estavam bêbados. E é muitas vezes isso que nós, pela primeira vez quando entramos no reino, nós talvez pensamos conosco mesmo, né? Quando nós vamos lá no devocional e nós vemos todo mundo animadão, a Dina dançando e todo mundo feliz. Nossa, que droga essas pessoas estão usando? Eu não sei o que está acontecendo aqui. E é isso que as pessoas pensaram aqui. Nossa, eles estão falando em outros idiomas. Que está acontecendo aqui? Mas com grandes mudanças, começam com pequenos conflitos. Até mesmo antes da igreja começar, as pessoas já perseguiam os discípulos. As pessoas perseguiram porque era algo diferente. Se você quiser fazer uma grande mudança na sua vida, vai ter conflitos. Quando você decide mudar totalmente a sua vida, talvez seus pais, talvez seus amigos não vão gostar do que você está fazendo. Porque com grandes mudanças, elas vêm com pequenos conflitos. Minha pergunta é, você está preparado para isso? Você está preparado para ter uma grande mudança e enfrentar os conflitos da sua vida? Terceiro ponto. O poder de Deus espanta as pessoas. Atos capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: reconheceram que era o mesmo que costumava estar sentado a pedir a porta formosa do templo e ficaram admirados e espantados com o que tinha acontecido. O homem que tinha sido curado não largava Pedro e João, e toda a gente, cheia de espanto, correu para onde eles estavam, na parte do templo chamada Pórtico de Salomão. O poder de Deus espanta as pessoas. O poder de Deus é tão forte que faz com que as pessoas fiquem maravilhadas com isso. É muito o que acontece lá no nosso Pórtico de Salomão. Qual é o nosso Pórtico de Salomão aqui em Lisboa? Lá o McDonald's, da Universidade de Lisboa e da Lusófona. Esse é o nosso Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão era um lugar onde as pessoas se reuniam, os discípulos mais se reuniam na época. E lá onde nós pregamos a palavra. E lá, quando nós chegamos para alguém, quando alguém chega para uma pessoa no mundo, a pessoa deve pensar, essa pessoa está talvez interessada em mim, quer meu número, essa pessoa talvez... E quando nós chegamos para falar de Jesus Cristo, as pessoas espantam. Mas como assim Jesus Cristo? A gente está na universidade. Como assim você vai vir falar de Bíblia aqui para mim? Porque pessoas ficam espantadas. Você tem medo de espantar pessoas? Você fica coado? Não sei se é muito... Não, nós precisamos ter coragem em espantar pessoas. É o que diz em Atos capítulo 4, versículo 1. Pedro e João estavam ainda a falar ao povo. Quando chegaram os sacerdotes, o oficial dos guardas do templo e os saduceus, ficaram irritados, porque os apóstolos estavam a ensinar ao povo que pela união com Jesus, também os mortos ressuscitavam. Levaram-nos preso e meteram-nos na cadeia até o outro dia, porque já era muito tarde.
Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram e o número de crentes já estava em quase 5.000, contando apenas os homens. Então tinha 5.000 discípulos aqui, apenas homens, tirando as mulheres. Então eu imagino que nesse aqui momento tinha mais ou menos 10.000 discípulos de Jesus Cristo. Algo que começou apenas com Simão e André, com Jesus Cristo, chamando os seus primeiros discípulos. Depois os 12, depois os 72 em Lucas capítulo 10, depois os 120 discípulos em Atos capítulo 1, depois os quase 3.000 discípulos em Atos capítulo 2, agora em Atos capítulo 4 já eram 10.000 discípulos. Uau. O crescimento rápido por quê? Porque eles não tinham medo de pregar a palavra. Eles não tinham medo da perseguição. Meu quarto ponto é: a perseguição é o que faz a igreja crescer. Amém. Vamos, Lucas. Muito bom. A igreja cresceu mesmo por causa de perseguição. Porque pessoas perseguiam os discípulos na época. É a frase: falem bem ou falam mal, mas falam de mim. Mas isso é bíblico. Quanto mais as pessoas falam mal da nossa igreja, ou até bem da nossa igreja, mais a nossa igreja é falada. E mais as pessoas que estão de fora, muitas vezes olham para a vida da pessoa que está falando mal e pensam: mas a vida dessa pessoa não é algo que eu gostaria de imitar. Porque a vida, o que nós fazemos, demonstra quem nós somos. E quando as pessoas olham para as pessoas que falam bem da igreja e pensam: não, mas essa pessoa tem uma vida que eu quero imitar e falar bem da igreja, onde você acha que a pessoa vai querer seguir? Então é tão importante que pessoas falam mal de nós, porque isso faz com que a igreja cresça. No versículo 13, em Atos capítulo 4, E Lucas prega. os membros do tribunal judaico ficaram admirados. Com o quê? Com a ousadia, com a coragem de Pedro e de João. Pois sabiam que eram homens do povo, sem estudos, e recolheram que tinham sido companheiros de Jesus Cristo. Quinto ponto: a tua ousadia admira as pessoas. Às vezes nós sentimos acuados de falar de Jesus Cristo para as pessoas, mas quando nós falamos com ousadia, isso impressiona as pessoas. Se você chega para alguém na rua e fala: oi, desculpa interromper o que você está fazendo. Eu queria te convidar para a minha igreja. Você quer estudar a Bíblia? Não. Como você acha que a pessoa vai? A pessoa vai reagir: pelo amor de Deus. A pessoa vai ter mais coragem. Agora, quando você chega em alguém e fala: opa, eu preciso te parar o que você está fazendo agora. Eu tenho algo que vai mudar a sua vida. Amém. Porque mudou a minha vida. Eu estudei a Bíblia e hoje eu sou uma nova pessoa. Entende? Olha a diferença. Quando você chega com ousadia para a pessoa, pode ser a mesma pessoa, isso vai impactar a pessoa. Porque muitas vezes a própria pessoa, ela admira essa coragem. A Bíblia diz que as pessoas admiraram a ousadia de Pedro. E por isso queriam escutar mais sobre o que eles estavam falando. A confiança que nós temos é a confiança que vem de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Amém? A sua ousadia é capaz de converter as pessoas. Sexto ponto. Vamos, Lucas. Discípulos de Eva ou discípulos de Jesus Cristo? Nós vivemos em uma sociedade em que a busca por conhecimento se tornou um ídolo. Pessoas idolatram ter o conhecimento. Sócrates já dizia: só sei que nada sei. Né? Olha lá em 1 Coríntios capítulo 8. Vamos lá, Lucas. Prega, irmão. Vamos lá, irmão, ensina. Como assim, discípulos de Eva? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Quanto ao problema da carne oferecida aos falsos deuses, sabemos que todos nós temos conhecimento. Mas o nosso conhecimento pode envaidecer-nos, ao passo que o amor edifica. Quem pensa que conhece bem alguma coisa, ainda não conhece como deve conhecer. Mas se alguém ama Deus, é conhecido por Ele. Uau. Mais do que você tentar conhecer tudo, se preocupe mais em ser conhecido por Deus. Nós podemos às vezes ser discípulos de Eva, porque Eva idolatrou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento nem sempre é bom. Não. Nem sempre conhecimento é bom. Quando eu era criança e meus pais ficavam dentro de um quarto, trancados, e eu batia na porta do quarto e eu queria saber o que estava acontecendo ali, isso
meus pais não falavam o que estava acontecendo ali. Porque conhecimento nem sempre é bom, amém? Nós não precisamos saber de tudo o que acontece. O que nós vamos nos preocupar é em amar Deus, de acordo com a Escritura. O conhecimento nos deixa arrogantes, nos faz às vezes ficarmos orgulhosos quando não existe amor. O ser humano é tão orgulhoso e ingrato com Deus que passa a querer saber de tudo ao invés de obedecer o que é básico. Foi o que aconteceu com Eva. Eva quis comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 3, 6 ao 7 diz que a mulher viu que a árvore era boa para alimento, agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. O que você tem procurado hoje na internet? O que você procura edifica você? Com convicções? Ou te faz duvidar das suas convicções? Eu lembro que eu disse para todo mundo no grupo, para nós não gastarmos tempo em ver perseguição da internet. Por que a gente gastaria tempo com isso? A gente pode mudar isso? Não. Então por que ver isso? Talvez isso não edifica, mas o que edifica é o amor, né? Isso é que edifica. Hebreus 6, versículo 4. Vamos lá, Lucas. Vamos, Lucas. Muito bom, irmão. Ensina. A Bíblia diz, ora, é impossível que aqueles que uma vez receberam a luz de Deus, participaram do Espírito Santo, experimentaram o gosto da palavra de Deus e sentiram as maravilhas do mundo futuro, ou seja, um discípulo. É impossível, versículo 6, que esses que abandonaram a fé sejam novamente trazidos ao arrependimento. Como assim? Então, se eu sou um discípulo hoje, eu amo a Deus, e eu deixo de ser um discípulo, como a Isabela compartilhou, eu não quero mais, é impossível eu ser trazido ao arrependimento de novo? Sim, é o que está escrito aqui. É impossível essa pessoa ser trazida ao arrependimento. Porque é impossível ser trazido ao arrependimento, mas não se arrepender. Quando nós vemos pessoas amarguradas, que perseguem a nossa igreja, que um dia fizeram parte da igreja, nós nos envolvermos com isso, as pessoas que não querem mais saber de nada, isso não vai adiantar absolutamente nada. A Bíblia diz que é impossível você trazer alguém assim de volta para a igreja. A pessoa precisa voltar por convicção própria. Muito bom, irmão. A pessoa decide, não, eu realmente abandonei a Deus, eu estou amargurado e eu preciso voltar. É impossível nós ficarmos tentando trazer essas pessoas. Então não faz sentido nós participarmos disso. A Bíblia diz o contrário, afaste dessas pessoas. A Bíblia diz, não tenha nada a ver com essas pessoas. Amém? Vamos lá, Lucas. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz para não nos associarmos com pessoas que maldizem da verdade. Não se associe, não participe dessas coisas. Pare de seguir essas pessoas. Pare de tentar deixar com que sua curiosidade esteja acima do seu amor por Jesus Cristo. Amém. Existem pessoas que são guiadas por querer conhecer mais e mais. Na Bíblia diz que nós não sabemos o dia ou a hora que Jesus vai voltar. Simplesmente precisamos estar preparados. Mas eu lembro que eu estudei a Bíblia com um rapaz aqui em Lisboa que disse, eu sei quando Jesus vai voltar. E vai voltar em março do ano que vem. Uau! Ele falou isso pra mim, então esperamos, né? Mas a Bíblia diz, nós não sabemos nem do dia nem da hora que Jesus vai voltar. Não sabemos, mas pessoas querem, elas começam a estudar Ezequiel e Apocalipse e querem tentar saber quando a Bíblia deixa muito claro. E esquecem de entender o básico das Escrituras. Muito bom. Na história existiu um homem chamado William Miller, que profetizou a vinda de Jesus Cristo. Ele disse que Jesus voltaria entre 1843 a 1844. E não houve um grande despertar, mas houve um grande desapontamento. Porque Jesus não voltou em 1943, 1944. E os seus seguidores depois se dispersaram. E dos seguidores dele, um deles era Ellen White, que seguia esse cara que acreditava nisso. Então, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Não. Precisamos apenas estar preparados. A tempo e fora de tempo. Amém? Amém. Vamos, Lucas. Sabe com o que eu quero me importar? Em fazer o básico. Em ter um relacionamento com Deus, em ser um discípulo e um dia estar com Deus nos céus. Gênesis 3, versículo 17. Estamos quase acabando, irmãos. Vamos, Lucas. Aguentem aí. Vamos lá. Vamos lá, Lucas. Muito bom, irmão. Ensina. Gênesis 3, 17. E ao homem disse, já que deste ouvidos à tua mulher, ou seja, já que você se tornou um discípulo de Eva, já que você permitiu com que a sua mulher liderasse, e nós como igreja não acreditamos nisso.
Não. Nós como igreja acreditamos no que a Bíblia diz. Homens são quem lideram e as mulheres seguem os homens. Amém? Mas já que você deu ouvidos à sua mulher e comeste do fruto da árvore, do qual eu tinha te proibido de comer, a terra fica amaldiçoada por sua causa. E será com grande sofrimento que dela hás de tirar alimento durante toda a sua vida. E muitas pessoas perguntam hoje, nossa, se Deus existe e Deus é todo poderoso, por que há sofrimento na terra? Mas o plano de Deus não era esse. O plano de Deus fez um jardim incrível, Éden, você poderia comer tudo. Mas ele também deu o livre-arbítrio a eles. Olha, você tem o livre-arbítrio porque tem essa árvore, é só não comer dessa árvore. Esse era o plano de Deus. As pessoas viviam sem vergonha, sem pecado, tudo era perfeito. Mas por causa do pecado do homem é que existem essa maldição hoje. Que é a maldição que nós vemos no versículo 18. Só produzirá espinhos e cardos e tu terás de comer a erva que cresce no campo. Ou seja, a partir daí, espinhos começaram a crescer no mundo. Espinhos não existiam antes. A partir daí, a terra foi amaldiçoada. E quando Jesus vai para aquela cruz e colocam espinhos na cabeça de Jesus, é uma representação de Jesus estar recebendo a maldição do mundo. Com ele na cruz. Para poder conceder o perdão a todos nós. Sétimo e último ponto. Não apenas felizes. Vamos, Lucas. Muito felizes os justos que são perseguidos. Amém. Olha lá em Atos capítulo 5, última escritura. Vamos lá, Lucas. Atos 5, versículo 40. Então eu recebi um comunicado do Michael, todos os líderes de igreja, que nós precisamos estudar o livro de Atos de novo. Mas eu não vou fazer como fiz da última vez. Eu vou ler acho que uns 5 a 6 capítulos por culto, amém? E não, senão eu ia ficar 28 dias aqui no mesmo livro, amém? Em Atos capítulo 5, versículo 40 diz: chamaram os apóstolos, mandaram castigá-los e deram-lhes ordens para não falarem mais no nome de Jesus. Depois soltaram-os. Então, o que eles fizeram? Eles chamaram os apóstolos, falaram: para de falar disso, sobre Jesus Cristo. Eles foram aceitados, eles foram torturados, e eles falaram: não falem mais disso e agora vocês estão livres. O que você acha que eles fizeram logo depois, no versículo 41? Os apóstolos saíram do tribunal muito contentes por Deus os ter achado dignos de sofrerem por causa de Jesus. Nota, aqui não diz eles saíram contentes, eles saíram muito contentes. Então não é apenas feliz por ser... você tem que estar muito feliz por ser perseguido por Jesus Cristo. Versículo 42. E não se cansavam de ensinar todos os dias no templo, e de casa em casa, e de pregar a boa nova de que Jesus é o Messias. Nota que aqui diz, eles não se cansavam. Eles estavam sempre com energia. Às vezes a gente pensa, não, estou cansado. Não, eles estavam... Por quê? Quando nós pensamos em Jesus, isso nos dá motivação. Isso nos dá energia. O que leva alguém a continuar a pregar, mesmo depois da perseguição, é gratidão por Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, vamos ser gratos por Jesus. Não deixe que Jesus saia não só da sua mente, mas do seu coração. Sim. Quando nós paramos de focar na cruz e de pensar no sacrifício de Jesus e pensar nas nossas próprias situações, tudo começa a girar em torno de nós. E aos poucos nós começamos a sair da igreja e a sair de ter um relacionamento com Deus. Vamos focar em Jesus Cristo, vamos ser gratos por Jesus. E se um dia você for perseguido na sua universidade, na sua sala de aula, se um dia você for perseguido no trabalho, fique feliz, como o Brian ficou feliz, como os discípulos aqui ficaram felizes e como nós estamos felizes como igreja, amém? Para Deus já todas as glórias, amém.